É, pessoal, hoje temos uma tonelada de novidades da DC. Olha, o James Gunn tá a mil, tá falando um monte de coisa, e durante essas entrevistas, ele acabou falando um negócio muito importante envolvendo o Batman. De que talvez o Superman já conheça o Batman do DCU. Vamos conversar bastante sobre isso, porque dá toda uma nova perspectiva de como poderia ser o encontro do Batman com o Superman. Porque se eles já se conhecem, várias etapas poderiam ser facilitadas para a gente só ter uma grande aventura de Batman e Superman. E tem uma outra coisa envolvendo o Batman do DCU, porque numa entrevista sobre as pessoas que trabalharam no filme, foi revelado que o James Gunn foi muito específico em como ele queria a Fortaleza da Solidão. Ele disse bem claramente, quero Fortaleza da Era de Prata. E a galera ficou muito animada com isso, esperando, né, as coisas da Batcaverna. Se ele foi tão enfático assim pra falar da Fortaleza da Solidão, com certeza ele vai ser enfático desse jeito pra Batcaverna. Tem ainda notícias envolvendo o Super Choque, e que na verdade é um problema grande pro Super Choque, e o motivo daquele filme que tinha sido anunciado lá no DC Fandome ainda não ter ido pra frente. É um problema que tá acontecendo nos bastidores envolvendo a franquia do Super Choque. Na série dos Lanternas foi confirmado que a gente vai ter flashbacks envolvendo Hal Jordan criança e a relação que ele tem com seu pai. E hora dos fancastings da Mulher Maravilha, porque o James Gunn comentou que a atriz Adriana Adjorna pode ser uma ótima Mulher Maravilha. E esse é tipo o fancasting número 1 da Mulher Maravilha. Ufa, 3 minutos só na escalada da notícia. Roda a abertura e vamos começar. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, vocês estão ligados? Hora do salve para os novos membros. Um grande salve aqui ó pro Jorge Gomes, Dulce Santos, Ductive, Júnior Eldani e Robert. Valeu gente, muito obrigado, vocês se juntam aqui aos membros da Batfamília, lista atualizada. E eu também quero mandar um recado aqui pro Cauã Victor, porque a gente fez um sorteio da live e ele ganhou aqui ó, a caneca do filme do Superman. Caneca bonitona, tá? Então, Victor, eu peço pra você entrar em contato pra gente poder enviar a sua caneca, tá? Ainda tem mais uma caneca que a gente vai sortear. Lembrando que o sorteio é só pros membros do canal. Se você já é membro, você já vai participar. Se você não é membro, faça parte da Batfamília e participe. Lembrando que você também vai ganhar um salve aqui no canal, pode participar das lives exclusivas dos membros e também na categoria Fã com Preparo tem um grupo exclusivo ali da Batcaverna. Ufa, esses eram os recados, agora sim vamos começar o vídeo mesmo. E o primeiro tópico aqui da nossa pauta é a questão do Batman do DCU. Como é que surgiu essa informação, né, que o Batman pode já conhecer o Superman? Um jornalista perguntou pro James Gunn, nessa série de entrevistas, né, que estão surgindo, como que seria o primeiro contato do Batman com o Superman do DCU. É como que ele iria reagir a um cara fantasiado de morcego que fica à noite, né, com toda aquela teatralidade do Batman. E o James Gunn respondeu, mas e se ele já não conhece o Batman? Será que eles já não são amigos? E aí ele deu um twist na pergunta do repórter. É óbvio que quando ele fala desse jeito, ele não tá confirmando. Ele não tá dizendo, oh, o Batman conhece o Superman. Mas ele tá levantando essa possibilidade. E sabe, se o Superman já conhece o Batman, isso poderia ter um impacto muito legal num possível filme entre os dois. Porque convenhamos, como é que funciona a estrutura do crossover? Ah, o herói B conhece o herói A, tem algum motivo para eles brigarem, dar uma lutinha ali, e depois eles viram amiguchos, né? E aí sim eles vão enfrentar a grande ameaça que pode acontecer durante o filme. Pode ver aí, 90% dos crossovers entre heróis Marvel e DC, ou de outras editoras, é assim. Só que o James Gunn gosta de pensar um pouco fora da caixa. Se o Batman já conhece o Superman, eles já são amigos. Ou seja, não teria absolutamente nenhum motivo para eles brigarem num filme. Você poderia quebrar toda a convenção de uma narrativa crossover e mudar completamente. Eu acho que, por ser uma abordagem diferente, poderia funcionar muito bem. Ainda mais se for escrito pelo James Gunn e tudo mais, a gente sabe que ele escreve muito bem. Mas eu também queria a opinião de vocês. O que vocês preferem? O Batman já ser amigo do Superman, né, para dar um possível crossover entre os dois não ter essa briga que quase sempre tem? Ou vocês preferem ver, sim, o primeiro encontro entre eles?
Tipo, a origem da amizade. A origem da amizade é boa. É que na minha cabeça, esse tipo de crossover, esse tipo de narrativa batida que eles vão se enfrentar e depois vão virar amigos, pode ser tão batido ou tão cansado quanto uma origem de super-herói que a gente já viu 500 vezes, sabe? Como do Batman, do Superman, do Homem-Aranha. Assim como o Superman do DCU pulou a etapa da origem, porque ninguém precisa saber como que ele chegou na Terra, porque todo mundo sabe como ele chegou na Terra, poderiam fazer a mesma coisa com o crossover. Beleza, a outra notícia, e aí nem é notícia, tá? É uma grande especulação que alguns fãs estavam fazendo. Nessa mesma série de entrevista, o James Gunn citou o nome de um roteirista famoso, Drew Goddard, que é um roteirista bem grande aí, escreveu, né, Guerra Mundial Z, O Segredo da Cabana, aquele filme Perdido em Marte. Cara, esse filme Perdido em Marte é muito legal, eu adoro esse filme. Ele falou que o Drew Goddard foi um cara muito importante durante a construção / edição do filme do Superman. Ele ajudou a tomar algumas decisões muito importantes, né, envolvendo o corte final. Se tinha que ter alguma piada ali, ou se não tinha que ter, como é que tinha que ser o final e blá blá blá. A especulação por parte dos fãs vem é que até então o James Gunn nunca tinha citado o nome desse Drew Goddard em nenhum momento. E aí do nada aparece Drew Goddard e ele tá tipo ajudando muito de perto o James Gunn. E ele tá conversando com o Drew Goddard quase como se fosse um miguxo, né? Como se estivesse no WhatsApp ali. As pessoas começaram a pensar que talvez esse cara seja o roteirista secreto do Batman Brave and the Bold. O que, olha, eu acho que é uma boa especulação, hein? É óbvio que a gente não tem como confirmar isso nesse momento, mas a gente sabe que tem alguém escrevendo Brave and the Bold. É uma pessoa que ninguém sabe quem é. O James Gunn tem essa relação, pelo jeito, né, próxima com o Drew Goddard. Eles estão conversando sobre coisas do filme, coisas do final do filme. Se o James Gunn realmente gosta do jeito que ele escreve, por que não deixar ele escrever o Brave and the Bold? E assim, eu vou colocar a mão no fogo e dizer que eu acho que o Drew Goddard seria um ótimo roteirista pro Batman Brave and the Bold. Cara, eu acho que poderia fechar muito bem, mas muito bem. Hoje mesmo saiu o trailer, né, desse filme que ele escreveu, o Project Hail Mary. Eu fiquei bem empolgado com esse trailer aí, achei que a ideia do filme parece ser bem boa, bem escrito, principalmente, bem escrito. Ele é um bom roteirista. Claro que o Perdido em Marte ele é baseado num livro, né, tudo mais, mas eu acho que ele é um roteirista muito criativo e que consegue se dar bem em múltiplos gêneros. E ele também escreveu alguns episódios do Demolidor, tá? Ele é um dos criadores da série do Demolidor. O Demolidor bom, o Demolidor da Netflix, não esse Born Again aí, essa coisa chata do Born Again. Não, ele criou a série boa do Demolidor. Cara, eu tô meio maluco aqui, né? Mas imagina uma fusão de conceitos da série do Demolidor, que é assim mais pés no chão, mas o Batman ele tende a ser um pouco mais pés no chão, mas mistura com a criatividade de Perdido em Marte e junta com o fantástico do James Gunn e faz esse seu Batman. Aí acabou, a gente vai ter o maior filme de todos os tempos de super-herói. Mas só lembrando que é pura especulação nossa por parte dos fãs, tá? Ninguém disse nada, nem insider disse nada. O próximo assunto é a Fortaleza da Solidão. E desde o início, né, que a gente viu as primeiras imagens da Fortaleza da Solidão, todo mundo disse, né? Nossa, tá igual os quadrinhos, é a Fortaleza da Solidão perfeita. É uma Fortaleza da Solidão que lembrava muito a Fortaleza do All Stars. E agora a gente tem a confirmação, né, que o James Gunn, quando foi fazer a Fortaleza da Solidão do filme dele, ele já foi com a intenção, não, eu quero fazer uma Fortaleza da Solidão da Era de Prata. E ele citou Silver Age, citou ali. E como essa fortaleza foi muito elogiada, eu não duvido que eles queiram fazer o mesmo tipo de mindset na hora de fazer a Batcaverna. Talvez não seja o James Gunn que vá pedir diretamente, porque ele não vai ser o diretor do filme do Batman, mas com certeza quem vai dirigir o Brave and the Bold, que nesse momento é o Andy Muschietti, vai conversar com o James Gunn, né? E aí sim eu vejo ter uma influência muito forte do que o James Gunn prefere. Só que aí que tá, né? Que tipo de Batcaverna que ele prefere? Uma coisa que eu tenho certeza nesse momento é que a Batcaverna do DCU vai ter a moeda gigante e vai ter o dinossauro gigante. Não consigo imaginar qualquer coisa além disso. São duas peças que com certeza vão aparecer nessa Batcaverna. Só que também, a Batcaverna, ao longo dos anos, ela foi mudando. Você pode pegar a Batcaverna da Era de Prata, dos anos 60, pós-crise, dos anos 80. Ela foi mudando, às vezes a textura da caverna era marrom, às vezes a textura da caverna era cinza, às vezes tinha vários andares, às vezes era num precipício. Tentando entender a mente do James Gunn, a sensação que eu tenho é que James Gunn ama Batman de Grant Morrison. A Batcaverna de Grant Morrison é uma Batcaverna que tem várias coisas, tem vários níveis.
É uma parada meio ficção científica, um refúgio de detetive, sabe? Se eu fosse apostar, eu diria que ele faria a Batcaverna assim, tá? Só que o James Gunn também gosta do Batman do Dennis O'Neil, / Neil Adams. E esse é um Batman que teve um período que não ficou na Batcaverna. Fechou a Batcaverna e ficou morando num prédio em Gotham, sabe? Talvez ele faça uma abordagem assim do Batman. Eu só acho que ele não faria isso porque a gente meio que viu isso no The Batman, sabe? Não tinha mansão Wayne, era um prédio no meio da cidade. Se eu tivesse que apostar, eu diria que a gente vai ter uma coisa bem clássica, né? Mansão Wayne, negócio de rico, ricaço, e abaixo disso, a Batcaverna, do jeito mais, né, clássico que você poderia pensar. E se for isso, vencemos demais. O próximo assunto envolve o Super Choque. O James Gunn confirmou o que a gente já achava que estava acontecendo com a franquia do Super Choque. Nessas entrevistas, o James Gunn disse sim, né, que tem uma controvérsia envolvendo o Super Choque. E que por isso, nesse momento, né, pela frase dele, né, não é possível utilizá-lo dentro do universo da DC. O que é uma pena, né? Especialmente para nós brasileiros, que a gente tem um carinho enorme com Super Choque. Cara, é impressionante como o brasileiro gosta de Super Choque. É tipo no resto do mundo que as pessoas não se importam tanto com Cavaleiro Zodíaco, mas nós brasileiros amamos Cavaleiro Zodíaco. E claro que por conta do desenho, mas também é importante dizer que o personagem existia antes do desenho. Agora, o que tá acontecendo aí pro personagem não poder ser utilizado? O que se especula, e isso não foi confirmado, é que tem um problema aí de direitos autorais que está sendo contestado. O Super Choque foi criado pelo Dwayne McDuffie, o que vocês devem conhecer, né? É o cara que fez alguns episódios lá da Liga da Justiça. E teve um período que a DC realmente conseguia utilizar o Super Choque dentro do universo da DC. Nos 952 teve um empenho muito forte de tentar dele ser mais importante, infelizmente não rolou, mas o que se fala hoje é que, no passado, a esposa do Dwayne McDuffie, viúva, né, chegou a processar a Milestone, por conta de todo um imbróglio envolvendo a criação de uma nova empresa para administrar os direitos do Super Choque. A princípio, isso tinha sido resolvido, mas aí o Super Choque desapareceu de tudo de novo. Então, se imagina que talvez tenha acontecido o mesmo problema, sabe? E, cara, todo esse imbróglio aí é realmente uma pena, porque no final, quem perde realmente é o personagem, né? Porque ele fica na geladeira por muitos anos, sendo que se eles tivessem algum tipo de acordo, ele poderia estar aparecendo com mais destaque dentro do universo da DC, ou no universo separado, porque nem sempre ele pertenceu ao universo da DC. E vai ficando esquecido, e as chances dele ser utilizado em algum momento diminuem. E como nós que gostamos do Super Choque, a gente não gostaria disso, né? A gente queria ver o comeback, né, do Super Choque. E esse é um personagem que poderia dar super certo no DCU, né? Já que vai ter o filme dos Jovens Titãs, ele é um membro que poderia estar na equipe, tem tudo a ver com os Jovens Titãs. Talvez ele não precisasse estar no primeiro momento, né? Porque a gente quer os personagens mais conhecidos, a formação mais clássica do desenho e blá blá blá. Mas ele também poderia entrar depois, ele poderia ser um membro que aparece de vez em quando. Eu não sei, eu sempre vou torcer pro Super Choque aparecer nas coisas da DC. Eu acho que é mais legal, porque eu gosto de ver ele interagindo com os personagens da DC, sabe? Eu gosto de ver ele interagindo com o Batman e tudo mais. Mas hoje, infelizmente, esse filme que eles tinham anunciado, Super Choque, a animação, tá muito longe de acontecer. E, sinceramente, se eu tivesse que apostar, eu acho que não vai sair, tá? Lembrando que isso foi anunciado lá no DC Fandome, no primeiro. E desde então as coisas só pioraram. E, sinceramente, não vejo ele realmente aparecer de novo, sabe? Acho que vai demorar. Vamos torcer que essas controvérsias sejam resolvidas. Seguindo aqui, o próximo assunto é a série Lanterns. Confirmado que sim, vamos ver Hal Jordan criança. Essa é uma série que a gente sabe que vai ter momentos no passado, momentos no presente, e uma parte do mistério começou a ser resolvida com essa notícia. Foi confirmado que sim, vai aparecer Hal Jordan criança, e a gente vai ver a relação dele com a sua mãe e o seu pai. O seu pai, né, o Martin Jordan, é um piloto da aeronáutica que inspirou o Hal a ser piloto também. Que bom que não teve um preconceito do tipo, a gente não vai adaptar isso porque estava no filme e a gente quer se livrar de coisas tipo filme. Não, é uma coisa importante pro personagem, então vamos trazer, sabe? Dá pra fazer uma coisa legal. Agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que essa série dos Lanternas vai ser tipo aquelas séries que fica alternando entre passado e presente, que a gente vê o tempo todo, né? Como Yellow Jacket, Arrow. É um tipo de formato muito conhecido que a gente vê na televisão. E talvez aconteça alguma coisa aí nesse tipo aí com as séries Lanternas. Vamos ficar atentos. De qualquer jeito, acho essa notícia bem legal e tem potencial aí para eles adaptarem algumas cenas legais da HQ. Ou alguma coisa no espírito da HQ, sabe? Não que precise ser igual. E por fim, uma pequena informação envolvendo Mulher Maravilha.
Claro que perguntaram pro James Gunn o que ele acha do fancasting da Adriana Arjona para ser a Mulher Maravilha, já que esse é o fancast mais conhecido que a gente tem nesse momento aí da Mulher Maravilha. E talvez fosse um paralelo com o David Corenswet, sabe? Porque o David Corenswet também era um fancasting favorito entre os fãs antes dele ser escalado. Então esse da Adriana Arjona é possível também, eu não descarto nada. E o James Gunn disse que ela é uma ótima atriz, que a segue no Instagram há um bom tempo já, quando ela participou de um filme que ele fez. Os dois aí já têm um contato. Agora, se ela realmente for a Mulher Maravilha, isso só o tempo dirá, né? Obviamente. É legal saber que ele acha que ela é uma ótima atriz. Eu acho que ela também é realmente uma ótima atriz. Fancasting da Mulher Maravilha é uma coisa complicada, porque tem tantos nomes, sabe? Mas esse talvez seja o único nome que tem uma certa razão, tem uma certa lógica, e que não é só por jogar um nome conhecido, sabe? Eu vejo ela como popular e com qualidade. E se ela tiver interesse em ser Mulher Maravilha, eu acho que isso coloca ela um passinho à frente das outras. Não que ela vai ser escolhida sem fazer um teste, sabe? Porque o James Gunn fez teste com todo mundo. É óbvio que ele vai fazer teste pra Mulher Maravilha. Mas, pô, se ela tem interesse e o James Gunn acha que ela é ótima, ela já tá no mínimo nas finalistas, sabe? Pra fazer o teste final lá, atuando e tudo mais. Eu acho que ela já estaria ali, porque ela é uma atriz muito grande. O teste, no mínimo, ela vai fazer, se ela quiser. Porque nem todo mundo pode querer ser Mulher Maravilha, né? É um papel de super-herói, tem que se dedicar, tu pode ficar afastado de grandes projetos e tudo mais. A gente entende, fazer filme de super-herói acaba sendo um compromisso muito grande, né, a longo prazo. E nem todo mundo pode querer fazer papel de super-herói. E eu também quero saber a opinião de vocês. Agora sim, comentem aqui embaixo o que vocês acham de todas essas notícias aí. Hoje foi uma tonelada de novidades, né? Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. No mais, eu fico por aqui, vocês estão ligados? Dale DC! E esse foi o vídeo conversando das novidades de DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.